Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: merecem confiança os livros apócrifos? Olha que título importante. Estou começando essa matéria hoje. Se você ainda não tem essa Bíblia, a Bíblia Apologética com os Apócrifos, publicada pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que há mais de 30 anos vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra e no combate às seitas heresias, vale a pena adquirir um exemplar. Mas no fim da aula eu falo como adquirir, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar. Merece confiança os livros apócrifos? Primeiro precisamos aprender o que significa a palavra apócrifo. Vamos aprender? Então o termo apócrifo pode significar oculto, escondido, secreto ou misterioso. Essa expressão tem sido aplicada comumente em matéria bíblico-teológica a certos livros que, embora sejam classificados como sagrados por alguns cristãos da antiguidade, não são aceitos por tantos outros como canônicos, isto é, de redação divinamente inspiradas. Os livros apócrifos são aqueles que não são inspirados por Deus. São livros interessantes, vale a pena ler, mas não têm a inspiração divina. É isso que nós vamos estudar com bastante detalhe. Bom, vamos em frente? Bom, então qual o significado das palavras cânon e canônico? Precisamos entender, porque o livro é canônico ou é apócrifo? É isso, essa é a diferença, então precisamos aprender o significado. Então cânon tem sido traduzido em nossas versões em português por regra, norma, literalmente significa vara ou instrumento de medir. Nós temos várias unidades de medidas, por exemplo, o metro, o quilômetro, o quilo, o litro, são unidades de medida. Agora, no caso da nossa vida espiritual, a nossa unidade de medida é a Bíblia. Você sabia disso? Como mais eu leio a Bíblia, mais eu vou vendo a situação da minha alma, como a minha alma se encontra, e vou percebendo como eu dependo da misericórdia divina, porque ela mede a nossa situação. Quanto mais lê a Bíblia, você vê que a nossa alma está totalmente fora da regra, em consequência do pecado. Então tudo isso nós vamos aprender. Então cânon significa regra, unidade, instrumento de medir. Quer medir a situação da tua alma? Leia a Bíblia. É o único livro que tem esse objetivo. Olha que interessante, que consegue checar com precisão a situação da nossa alma, tá bom? Vamos em frente? Canônico é aquilo que está de acordo com o cânon, em relação aos 66 livros da Bíblia, hebraica e evangélica. E por que hebraica e evangélica? Porque a Bíblia da Igreja Católica é diferente da nossa. Ela tem livros a mais. E quais são esses livros? Assunto que nós vamos estudar um por um nesta matéria, tá bom? Bom, agora nós vamos ver a posição católica sobre o cânon. Então, sobre essa unidade de medida. Então, a igreja determina o cânon. A igreja católica, ela considera detentor de determinar o cânon, de escolher aquilo que é sagrado. Vamos ver a nossa posição, a posição protestante sobre o cânon. A igreja descobre o cânon. Descobre. Nós não determinamos. Nós descobrimos. Depois nós vamos aprender como foi feita esta descoberta. Posição católica sobre o cânon. A igreja é mãe do cânon. Ela gerou a Bíblia. Segundo o catolicismo, os teólogos da igreja católica. Nossa posição protestante. A igreja é filha do cânon. Foi a Bíblia que gerou a igreja. A Bíblia
ela tem esse poder, o poder. Olha que coisa maravilhosa que é a Bíblia. Ela gera filhos, tá vendo? E ao contrário, enquanto a Igreja Católica acha que ela é a mãe, nós não. Nós consideramos filhos do cânon, tá bom? Posição católica sobre o cânon. A igreja é magistrada do cânon, é juíza, ela que determina, ela que julga, ela que tem esse poder. Posição protestante. A igreja é ministra do cânon. Nós não julgamos, nós ministramos. Eu aqui não julgo, eu ensino a palavra. Eu não tenho esse poder, a igreja não tem esse poder de julgar. Está vendo que definição diferente? Posição católica sobre o cânon. A igreja regula o cânon. No nosso caso, a igreja reconhece. Nós não regulamos, nós reconhecemos aquilo que é sagrado. Vamos em frente? Posição católica sobre o cânon. A igreja é juíza do cânon. Isso é a posição dos teólogos católicos. Protestante, a igreja é testemunha. Nós testemunhamos sobre o cânon. Está vendo? Posição católica sobre o cânon. A igreja é mestra do cânon. Está vendo? No nosso caso, a igreja é serva do cânon. É diferente, não é? Nós servimos, né? Nós obedecemos o cânon. Tá bom? Bom, agora quais são os livros apócrifos do Antigo Testamento que estão a mais na Bíblia Católica e por quê? Diferente entre as Bíblias hebraicas, protestantes e católicas. Né? Talvez você já escuta, como é que é a Bíblia do povo judeu? Né? O livro sagrado deles. Como é que é o livro da Igreja Católica? Tem livros a mais, o nosso. Qual a diferença? Então, com esse quadro, nós vamos ver a diferença. Então, primeiro ponto lá, Bíblia. Primeira linha. Embaixo, na primeira coluna, Bíblias, livros do Antigo Testamento, até Antigo Testamento, né? Livros do NT, Novo Testamento. Bíblia hebraica, 39 livros no Antigo Testamento. Embora eles sejam distribuídos de forma diferente da nossa, o conteúdo é 100% igual o nosso, igual o protestante. É uma quantidade menor de livros, mas o conteúdo, coloquei 39 porque o conteúdo, tudo que tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia judaica, no Tanakh, tudo está lá. Embora a divisão seja diferente, mas o conteúdo, que é o que interessa, é o mesmo. Então, Bíblia protestante, 39 também. Bíblia católica, Antigo Testamento, 46. Está vendo? Que tem 7 a mais. São esses livros que entraram na Bíblia Católica no Concílio de Trento. Novo Testamento. Bom, o povo judeu não aceita o Novo Testamento. Não aceita que Jesus é o Messias. Não aceita. Então, eles não têm Novo Testamento, tá bom? E os 27 livros da nossa Bíblia que estão no Novo Testamento são exatamente os mesmos que estão na Bíblia Católica. Então, se você tem o Novo Testamento protestante, evangélico, um Novo Testamento católico, mesma coisa, não muda nada. Vale a pena até ter um exemplar para ler, sempre um ajuda o outro na linguagem, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, logo, a questão toda está no Antigo Testamento, que na Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais. Então agora o que nos resta? Aprender do que trata esses livros e por que nós não consideramos esses livros inspirados por Deus. Esse é o tema do nosso trabalho. Por quê? E o primeiro deles é Tobias. Tobias, como eu mostrei naquela relação. Tobias, olha aí, ó, Tobias, Judite. Então o que nós faremos? Primeiro, segundo Macabeu, sabedoria, Eclesiastes, Baruque e acréscimos de Daniel e Esther. Nós vamos ver, um por um resumo do conteúdo e dos textos que ferem a sã doutrina, que contém erros históricos, erros geográficos de localização, para mostrar que automaticamente você vai perceber que de fato não são inspirados por Deus, porque contém erros.
históricos, geográficos e pior, doutrinários.